Meus queridos e amados irmãos, desejo saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, quero agradecer a Deus por estar aqui nesta noite para juntos adorarmos a Ele na beleza da sua santidade. Agradecer também a Deus a oportunidade, também agradecer ao nosso pastor nesta noite, meus amados irmãos, a oportunidade de estar escalado pelo mesmo para trazer uma palavra da parte de Deus à igreja do Senhor, à noiva do Senhor Jesus. Amém? Quero desde já rogar as orações da igreja ao meu benefício, da minha esposa, do meu filho e também da coordenação para que o Senhor continue com suas mãos estendidas. Amém, meus irmãos? Hoje me é otorgada a oportunidade para falar sobre a lição de número 6, a penúltima lição do Simpósio de Doutrinas Bíblicas, onde tem sido de bênçãos, não só aqui para a filial em Palmares, mas para todo o estado de Pernambuco. Deus, ele tem realizado milagres e maravilhas na vida do seu povo. Meus amados irmãos, a nossa lição, ela vai falar sobre João, o discípulo amado. O versículo-chave da nossa lição, nesta noite, está baseado no livro de João, capítulo de número 13, e o versículo de número 23. Para dar-nos início a esta lição, precisamos, meus amados irmãos, falar este versículo que diz: ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Diga amém. Meus amados irmãos, nesta lição, nós iremos aprender e ver de pessoas que têm intimidade com Deus, o que acontece quando chegamos próximos de Deus e andamos com Ele. Meus amados irmãos, a biografia de João, para darmos início, fala em São Mateus, capítulo de número 4, versículo de número 21 ao versículo 22. A Bíblia, ela revela o momento em que Jesus chamou João, o seu chamado, e seu irmão Tiago, ambos filhos de Zebedeu, para um ministério. João fazia parte, peço à igreja que grave isso aqui, João fazia parte do círculo mais íntimo de Jesus, conforme está escrito em São Mateus, capítulo de número 17, versículo de número 1, o círculo íntimo de Jesus era contido e composto, por 3 apóstolos. Era ele Pedro, Tiago e João. Diga comigo: Pedro, Tiago e João. Ele, porém, era o mais íntimo de todos, ao ponto de se reclinar no peito de Jesus, onde o nosso pastor leu a leitura oficial nesta noite, e ser conhecido como discípulo a quem Jesus amava, conforme está escrito em São João capítulo 13, versículo 23. Uma antiga tradição cristã, cultivada desde os fins do segundo século, afirmava o seguinte sobre os lugares evangelizados pelo apóstolo João, que um desses lugares era Éfeso, Tessalônica, Ásia, toda a terra dos coríntios, assim como toda a Acaia e os termos ao redor. Receberam a ordenação apostólica do sacerdócio da parte de João. A tradição ainda conta que João era supervisor daquelas igrejas da Ásia, a quem Jesus endereçou as 7 epístolas no Apocalipse, naqueles dias de trevas espirituais e perseguições do inferno contra a igreja. Ora, João era a única lâmpada apostólica
meus amados irmãos, que ainda brilhava na terra, porque os outros discípulos já tinham morrido. Todos os demais apóstolos já haviam selado o seu testemunho com o sangue de Jesus, segundo cruelmente martirizado. A profecia de Jesus quanto à morte natural, o adversário, querendo desafiar a palavra de Jesus, usou o imperador para ordenar que João fosse lançado em uma caldeira de azeite. Olhe, preste bem atenção. Em uma caldeira de azeite fervendo. Porém, ele saiu ileso por milagre. O imperador Domiciano, percebendo que não conseguia destruir a vida do apóstolo, o desterrou para a ilha de Patmos, e em Patmos ele escreveu o Apocalipse, e depois voltou para Éfeso. Escreveu o Evangelho, que era o nome dele, 3 epístolas, permaneceu residindo em Éfeso. Amém, meus irmãos? A reflexão da nossa lição nesta noite fala: estar perto do Mestre é desejo de um discípulo atraído pelo seu amor. Os hinos sugeridos, 55, 126 e também o 187, texto base, nosso pastor leu. E os objetivos da nossa lição hoje, a 6ª lição, digo a primeira deste dia, é observar a influência de Jesus em nosso temperamento. Aprender com João o caminho para o coração do Mestre. A introdução. Quando denominamos a João como discípulo amado, não estamos afirmando a preferência, irmãos, de Jesus por ele em detrimento dos demais, ou seja, apenas mencionamos aquilo que o apóstolo, por inspiração divina, registrou em seus escritos, aquele a quem Jesus amava. E aí nós iremos observar essa palavra 5 vezes no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São João. A primeira vez está em João 13, 23, a segunda, 19, 26 de João, a terceira em 20 e o versículo 2 de João, e a quarta e a quinta está no capítulo 21, versículo de número 7 e o versículo de número 20. Essa expressão revela o amor que ele, da parte do Senhor, sentia. É um testemunho pessoal de um sentimento mútuo entre ele e o Mestre. Ora, João evidentemente se destaca por sua intimidade com Jesus, que encontrou em seu amado discípulo um coração ansioso por desfrutar de sua presença e aprender com as suas palavras. João, cujo nome significa agraciado por Deus, desfrutou intensamente da comunhão com o seu Senhor. Diga amém. Ora, irmãos, João, ele sentia-se amado por Deus, por Jesus, e esse sentimento era mútuo. E não tem aqueles momentos, não só aqueles momentos, mas todos nós que servimos ao Senhor, todos nós sentimos o cuidado do Senhor Jesus para conosco. Sim ou não, meus irmãos? Não é verdade? Todos nós sentimos o amor do Senhor Jesus para conosco. Eu estava falando em uma das congregações em que o nosso pastor nos escalou, a semana passada, sábado, ali na Antonieta Miranda, que nós que somos crentes da pessoa bendita de Jesus Cristo e temos a convicção da nossa salvação e a segurança de que nós iremos morar no céu, meus amados irmãos, é totalmente diferente de uma pessoa que nunca conheceu Jesus. Por quê? Porque nós sentimos o cuidado de Deus para conosco. O salmista, ele disse: eu deitei, dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Ou seja, ele sentia a segurança, ele sentia o cuidado de Deus, ele sentia o amor de Deus para com ele. E como é bom quando nós sentimos esse cuidado de Deus para conosco, meus amados irmãos. Nós sentimos a mão de Deus sobre a nossa vida, não só sobre a nossa vida, mas também de toda a nossa família. O primeiro ponto da nossa lição, meus amados irmãos, fala de filho do trovão a discípulo do amor. Jesus chamou João para o seguir quando este exercia o ofício de pescador.
conforme Mateus 4 e 21. Embora, e outro, Marcos 1, 19 e 20, Lucas, capítulo de número 5, versículo 1 ao 10. Embora seja conhecido como o apóstolo do amor, deduzimos que seu temperamento foi moldado, controlado por Jesus, pois era um homem impossível e de personalidade forte. Nós aqui hoje poderíamos dizer, como foi estudado no Progeférias, que João, antes de conhecer Jesus, ele tinha um temperamento, tinha personalidade um pouco colérica, não é? Ele era colérico. Mas quando ele encontrou-se com Jesus, foi chamado por Jesus, nós iremos ver no número 1 da nossa lição, e o ponto 2 da nossa lição, a mudança de João quando ele encontrou-se com Jesus. Até porque o Evangelho, ele é poder de Deus. Diga amém nesta noite. O Evangelho, ele é poder de Deus, e esse poder é um poder transformador, regenerador, esse poder que é o Evangelho. Então, meus amados irmãos, o temperamento foi moldado, controlado por Jesus, pois ele era impulsivo e de personalidade forte. Foi o primeiro, e o próprio Jesus, quem os denominou que ele era, e seu irmão Tiago, era filho do trovão. Chamava ele de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, conforme está em São Marcos, capítulo 3, versículo 17. Alguns episódios em sua vida justificam esse apetite. Certa vez, viu um homem expulsando demônios e provavelmente movido pelo ciúme ou por partidarismo, foi reclamar a Jesus, que lhe repreendeu. Abra a sua Bíblia, está contido em Lucas, capítulo de número 9, versículo de número 50. Vamos ler a palavra do Senhor, meus irmãos. Lucas, capítulo de número 9, e o versículo de número 50. Diz a palavra do Senhor. 49 e o 50. E respondendo João, disse: Mestre, vimos um que em teu nome expulsa os demônios, e lhe proibimos, porque não te segue conosco. E Jesus lhe disse: não o proibais, porque quem não é contra nós, é por nós. Ou seja, João, meus amados irmãos, até então, naquele momento, ele achava que só quem podia falar de Jesus ou profetizar, quem era do grupo seleto de Jesus, ou seja, os discípulos. E quando ele viu uma pessoa falando de Jesus, profetizando, ele corre até o mestre e fala para o mestre. E o que é que o mestre diz? João, deixa ele falar, porque ele está falando bem de mim, está falando da minha pessoa. Porque quem não é contra nós, é por nós. Diga amém nesta noite. Em outra ocasião, João e Tiago desejaram que viesse fogo do céu para queimar alguns samaritanos, irmãos, que não receberam a Jesus. No mesmo Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 9, versículo de número 54, diz: quando os samaritanos não receberam Jesus. E os discípulos, Tiago e João, vendo isso, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. Ou seja, só porque os samaritanos não receberam Jesus, ele, João, junto com Tiago, queria fazer o que Elias fez, dizer: desce fogo do céu e consumam todos vocês. E Jesus olhou para eles e disse: não, porque eu não vim para destruí-los,
eu vim para salvá-los. Aleluia, glória seja dada ao nome de Jesus. E até aí nós vamos vendo, meus amados irmãos, o pensamento, a personalidade de João e Tiago, ainda mesmo assim, digamos, andando com Jesus. A letra A do primeiro ponto diz: como um discípulo lida com o temperamento? O exemplo de João nos ensina que temperamento não podem ser usados como pretextos para desvio de conduta, para excessos nos relacionamentos interpessoais e principalmente como impedimento à comunhão com Deus. Diga amém. Diga assim comigo nesta noite: Deus muda caráter. Diga mais uma vez assim comigo nesta noite: Deus muda o comportamento. Aqui, meus amados irmãos, eles eram impossíveis. E na letra A do primeiro ponto da nossa lição está dizendo que temperamentos fortes não são pretextos para desvio de condutas. Não, de maneira nenhuma. Eu não conheço uma pessoa que tenha um temperamento forte e se encontre com Jesus Cristo de Nazaré e o seu temperamento não mude. Diga amém nesta noite. Todos nós, algum de nós que estamos aqui nesta noite, meus amados irmãos, e também já ouvimos alguns relatos de testemunho de pessoas que eram impulsivas, de pessoas que deram trabalho, quem sabe, às autoridades aí na sociedade, eram conhecidas como pessoas temerosas para falar, para conversar, mas quando se encontraram com Jesus, a coisa mudou, o quadro mudou, meus amados irmãos. Um dos exemplos é Saulo. Quem era Saulo? Procurando, meus amados irmãos, matar os servos do Senhor. Mas quando ele se encontrou com Jesus, o temperamento dele mudou. Em vez de ser perseguidor, ele passou a ser perseguido. Ele agora sofria pelo amor de quem? Do Evangelho, aleluia. Jesus quebrou ele. Diga amém nesta noite. Em Efésios capítulo, carta do apóstolo Paulo aos Efésios capítulo 4, versículo 22 e 24, nosso temperamento precisa estar sobre o domínio do Espírito Santo. O domínio próprio é uma das características de seu fruto, conforme está em Gálatas capítulo 5, versículo 22. Fala que o nosso temperamento, irmãos, também ele deve ser trabalhado. E quem é que trabalha o nosso pensamento? Quem é que vai moldando o nosso pensamento? É a palavra de Deus. É o nosso convívio com Ele. É a nossa aproximação com Ele. Aleluia, glória seja dada ao nome de Jesus. Porque quanto mais nos aproximamos de Jesus, mais ficamos parecidos com Ele. Diga amém nesta noite. Glória a Deus. Letra B, João permitiu ser visto em sua vida. Ele compreendeu o âmago do discipulado de Cristo, digo. Ou seja, Cristo lhe ensinou, lhe instruiu. Não é sobre mim, é sobre o que Ele é. A verdadeira transformação ocorre quando permitimos que o Espírito Santo modifique as nossas atitudes, pensamentos e intenções, nos tornando verdadeiros discípulos de Jesus, conforme está escrito em São Mateus capítulo 5, versículo 8, e carta do apóstolo Paulo aos Filipenses capítulo 4 e versículo 8. Ou seja, quem muda o nosso temperamento, nosso pensamento, é o morador que está dentro de nós, que é quem? O Espírito Santo. Diga amém, meus irmãos. A letra C. As lições de Jesus para João. Ele ensinou para o seu discípulo o que deseja que aprendamos: valorizar as pessoas. Mateus capítulo 9, versículo de número 38. Mateus 9, meus amados irmãos, e o versículo de número 38 diz a palavra do Senhor, nosso Deus, nesta noite: rogai, pois,
ao Senhor da seara, que mande ceifeiros para a sua seara. Ser humilde, só valorizar, mas também ser humilde, conforme Marcos capítulo 10 e versículo de número 35 ao 45. Ter sentimento nobre, amar como ele amou, e perdoar uns aos outros. Quando ele fala em ser humilde, meus amados irmãos, lá em Marcos capítulo de número 10 e o versículo de número 35, vai nos relatar o seguinte: quando é o pedido dos filhos de Zebedeu. Quem eram os filhos de Zebedeu? Era João, e quem que nós estamos falando? João e quem, irmãos? Aleluia. Era João e Tiago. Diga amém. Diga assim comigo nesta noite: os filhos de Zebedeu era João e Tiago. Fique gravado na sua mente. Os irmãos têm lição? Fique gravado na sua mente. E iam no caminho subindo para Jerusalém. E aproximaram-se dele Tiago e João, filho de Zebedeu, dizendo: mestre, queremos que nos faças o que pedimos. E ele lhe disse: que quereis que vos faça? E eles lhe disseram: concede-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus lhe disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo e ser batizado com o batismo que eu sou batizado? Aleluia. Ter sentimentos, conforme Lucas 9:54, onde nós já lemos. Amar como ele amou. João 13:1. Diz a palavra do Senhor, meus irmãos. Estou correndo aqui por conta do horário. João capítulo de número 13 e o versículo de número 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Glória a Deus. É o mesmo escritor João que vai dizer: ninguém tem maior amor do que este, de dar a sua própria vida, aleluia, pelas pessoas, pelos pecadores. Diga amém nesta noite. Ninguém tem amor igual ao amor de Jesus. É diferente, meus irmãos, e quando sentimos este amor, nós nos alegramos. Quando sentimos este amor, sentimos-nos seguros, porque tem alguém que nos ama, aleluia. Tem alguém que cuida muito bem de nós, tem alguém que está perto de nós, diga amém. Também perdoar aos outros, já partindo para o ponto 2 da nossa lição, o segundo ponto da nossa lição, digo, a vida de João, uma inspiração para o nosso viver. Por buscar viver intensamente ao lado de Jesus, o apóstolo deixou uma senda de comunhão que todos os discípulos do Mestre devem trilhar. A comunhão dele com o Senhor era grande. Letra A, uma vida de experiências. Ao lado de Tiago, seu irmão, e Pedro, João participou de momentos especiais no ministério de Cristo. Um deles foi a transfiguração. São Mateus capítulo 7, capítulo 17 e o versículo de número 1. São Mateus 17 e o versículo de número 1. Diz a palavra do Senhor: 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a Jô, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui.
Se queres, façamos aqui 3 cabanas, 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e outro para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e de uma nuvem saiu uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Amém, meus irmãos? Jesus subiu com Pedro, com Tiago e com João. A sua alma, ela estava angustiada. E quando ele foi orar, ele deixou Pedro, Tiago e João e se afastou deles. E quando ele volta, está os 3 orando. Amém, meus irmãos? Amém não, irmãos. Estavam dormindo. Jesus fala com eles, a segunda vez Jesus vai, quando volta, encontra eles, agora orando. Amém, meus irmãos? Dormindo mais uma vez. Aleluia, glória seja dada ao nome. Jesus vai a terceira vez estar aqui, meus irmãos, no capítulo de número 17 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus. E os seus discípulos, descendo ele do monte, levantai-vos e não tinham medo. Erguendo ele os olhos, ninguém viram, senão a Jesus. E descendo eles do monte, Jesus lhe ordenou, dizendo: a ninguém conteis o visto que vocês viram aqui do Filho do Homem, até que eu seja ressuscitado dos mortos. Ou seja, Jesus, ele contava segredos. Jesus mostrava os seus segredos a 3 discípulos que eram íntimos de Jesus. Quem eram eles, meus irmãos? Pedro, Tiago e quem? E João. E Jesus disse a ele: tudo o que aconteceu aqui, vocês têm que ficar com vocês. Só depois que eu ressuscitar, vocês contam. Ou seja, Jesus também tem segredo para contar quem é próximo dele. Quem é íntimo dele. Diga amém nesta noite. Observe que Pedro, Tiago e João subiram ao monte com o Senhor Jesus para orar. Eram os 3 mais próximos, mas também desses 3 mais próximos, tinha um que se destacava, que ainda era mais próximo, que era quem? João. O nosso pastor leu a leitura nesta noite, que quando, meus amados irmãos, eles estavam na ceia, e João reclinou a cabeça junto ao peito de Jesus, e Jesus confidenciou a ele o que os outros não seria confidenciado a eles. Jesus disse, João pergunta: quem é que vai te trair? Ele disse: aquele, João, que eu der o bocado molhado. Ou seja, meus irmãos, veja que coisa maravilhosa. Tem coisas que Deus conta a mim que não conta aos senhores. Tem coisas que Deus conta aos senhores que não revela a outras pessoas. Diga amém nesta noite. Mas por que é, irmão Daniel? É porque quem se aproxima mais dele, os irmãos já observaram, que tem aquelas pessoas, isso já aconteceu comigo, e aqui no templo matriz, antigo ali, onde hoje é a casa pastoral. E quando jovem, sabe como é a juventude, meus irmãos? E alguém chega próximo de nós e diz: olha, Deus está mandando dizer assim ao Senhor. O Senhor vai fazer assim, vai se afastar assim, vai ser assim, assim, assim. Deus revelou a minha vida todinha a esta pessoa. E hoje eu louvo a Deus por estar aqui nesta noite. Porque quando Deus, ele mostra, irmãos, a alguém a nossa vida, aleluia, para alguém nos orientar, isso é uma maravilha do céu. E quando é recepcionado, aleluia, esse conselho e posto em prática, meus irmãos, nós vamos ficar feitos João, próximos de Jesus. Ou seja, Jesus, ele se preocupa com o meu andar, com a minha vida, com o meu temperamento, com a minha conduta, com o meu caráter. E só é ele quem faz isso. Quem muda a conduta, temperamento e caráter é Jesus de Nazaré. Diga amém. Meus amados irmãos, ao lado de Tiago, eles participaram da transfiguração. Também eles participaram da ressurreição da filha de Jairo, conforme está escrito em Marcos 5, 35 ao 43. Os irmãos estão lembrados? Quando Jesus, ele estava passando, muita gente, irmão, seguia Jesus, a multidão era grande. E uma certa mulher com fluxo de sangue, já tinha gastado os seus bens,
soube que Jesus iria passar por ali, colocou no seu pensamento: eu vou até onde ele está. Só que quando estar acontecendo isso, a filha de Jairo está doente, Jairo sai para ir procurar o mestre. E quando Jesus, meus amados irmãos, acaba de curar aquela mulher do fluxo de sangue, que Jairo vai conversar com Jesus, e Jairo chama Jesus para ir à sua casa. E Jesus vai conduzindo-se à casa de Jairo. Chega um servo de Jairo e diz a ele: não incomode mais o mestre, porque a tua filha, ela pereceu. E Jesus, quando escutou isso, Jesus olha para Jairo e diz: não temas, crê somente. Aleluia. Porque às vezes vem palavra para nos intimidar, nos entristecer. De alguém de dizer: não adianta ir mais à frente, não adianta procurar mais solução em canto nenhum. Já deu errado. Mas Jesus não disse nada. Jesus ainda não falou nada. Jesus ali olhou para Jairo. Meus irmãos, imagine conosco um pai de família receber uma palavra daquela de alguém dizer assim: não precisa mais que o mestre vá na tua casa porque a tua filha morreu. Mas na mesma hora o dono da vida olhar para ele e dizer: não temas, só quero que você creia, porque o meu trabalho eu vou fazer, o seu é de crer. Aleluia. O nosso trabalho é crer. Se você crer, Jesus vai fazer. Diga amém. Jesus chega na casa de Jairo. E quando Jesus chega na casa de Jairo, está lá a multidão. Muita gente chorando. Muita gente dentro da casa. E quando Jesus chega, Jesus vem com quem, irmãos? Com Pedro, com Tiago e com João. E quando Jesus chega na casa, Jesus diz: sai todo mundo de dentro da casa. Porque não é todo mundo que pode ver milagre. Não é todo mundo que pode participar de milagre. Só participa de milagre quem é íntimo de Jesus, quem anda com Jesus. Diga amém nesta noite. Só pode ver milagre quem anda com Ele, quem é próximo dEle, quem executa a missão que Ele entregou. Diga amém nesta noite. Jesus chega com Jairo, com Pedro, Tiago e João. Olha para a menina e diz: Talita cumi. E quer dizer: menina, levanta-te. Pega na mão da menina e entrega a Jairo. Aleluia. Estava tudo perdido, praticamente, aos olhos humanos. E as pessoas lá fora, imagine, quero conjecturar aqui nesta noite, tudo lá fora, tudo especulando o que era que estava acontecendo lá dentro da casa de Jairo. Quem sabe alguém olhando, o que é que está acontecendo? O que é que vai ocorrer? Quem sabe alguém disse: ele veio, quem sabe, marcar o enterro. Quem sabe ele veio só dar uma ajuda. Não, estava acontecendo um milagre dentro da casa de Jairo. Enquanto tinha especuladores lá fora, lá dentro estava ocorrendo um milagre. Eu venho da parte de Deus nessa noite dizer: deixa os especuladores falar. Deixa a especulação girar em torno de você. Não se preocupe. O importante é que dentro de você, da sua casa, está o mestre chamado Jesus de Nazaré. E está acontecendo um milagre. Deixa a rádio veicular. Deixa a notícia má correr. Se ele não falou nada ainda, não se preocupe. Mas nessa noite ele está lhe dizendo: não temas, creia somente. Sinta-se nesta noite amado por Deus e amada por Deus. Diga amém, meus irmãos. Então, uma vida de segredos. João afirmou que viu, ouviu e tocou em Jesus. Sua experiência com o mestre não era acadêmica, resultado de testemunho de outros ou fábulas. Ele não conhecia Jesus só de falar, de alguém dizer. Não. Ele não conhecia Jesus de livros. Não, ele viu, ouviu e tocou em Jesus. Conforme está escrito, meus amados irmãos, em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 16, como também disse o apóstolo: não temos registro de conversas particulares entre Jesus e João, mas podemos crer que elas existiram. João era íntimo do Senhor. E essa realidade é demonstrada na última Páscoa, como nós falamos, quando ele reclinou a cabeça no peito de Jesus, e Jesus contou a ele um segredo que não contou aos outros discípulos.
Jesus tem segredo para contar a você. Jesus tem algo para revelar a mim e a você. Aleluia. Diga amém nesta noite. O discípulo amado viveu um princípio divino estabelecido em sua palavra. O Senhor confia o seu segredo aos que o temem, os quais ele dará a conhecer a sua aliança. Encerrando, meus irmãos, recebendo missões especiais, proximidade entre Jesus e João é demonstrada quando o mestre lhe incumbe de tarefas específicas. É ao discípulo amado, a Pedro, que ele encarrega de preparar o aposento para a última Páscoa. A ele e a João, conforme está Lucas 22:8. Foi a João que Jesus atribuiu o encargo de cuidar da sua mãe. Quando Jesus estava na cruz, todos os outros discípulos já não estavam por perto. Mas quem era que estava lá? João. Estava lá. O esposo de Maria, José, já tinha morrido. Está aí escrito em João capítulo 19, 26 e 27. Provavelmente José, seu pai, já havia falecido neste tempo. João, depois do apóstolo Paulo, é quem mais escreveu livros no Novo Testamento, que é Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São João, as 3 epístolas universais de São João e Apocalipse. Ele se tornou um homem confiável ao seu Senhor. Pode Jesus também testificar de nós mesmos? Uma vida de revelação. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Em Apocalipse, o discípulo amado, por sua aproximação e devoção ao Mestre Jesus, teve a compreensão clara dos assuntos espirituais. Seu evangelho é uma revelação primorosa da divindade de Jesus. Ele registra a oração sacerdotal. Nos outros evangelhos não tem, só em João. Acentua a promessa de Jesus sobre o Espírito Santo. Existem os episódios extraordinários e únicos nos evangelhos, como lavar os pés aos discípulos. É onde, creio, nosso companheiro irá falar na próxima lição. De lavar os pés aos discípulos. Quando Jesus está lavando os pés aos discípulos e chega a Pedro e Pedro: não, Senhor, não sou digno de que tu me lave os pés. E Jesus disse: se eu não te lavar os pés, tu não é digno de mim. Quando Jesus disse isso, ele disse: Senhor, não só os pés, Senhor, mas o corpo todo, lava-me, Senhor. Diga amém nesta noite. Aleluia. Ao ser questionado porque sempre dizia isto, ele respondia: é o mandamento do Senhor. Já velhinho, João ia para o templo e ali também o ensinava. Somente estes ensinamentos, meus amados irmãos, a proximidade com Jesus o tornou muito semelhante do Mestre. João viu seu Mestre à beira da praia. O chamado para ser discípulo. Eu estava observando, meus amados irmãos, em uma das nossas lições, e achei interessante trazer esta frase para nós nesta noite, no final desta lição, que diz o seguinte: quem se sente chamado por Deus, quem é chamado por Deus, quem sente, aleluia, o seu cuidado e toca em Jesus, ele vive a experiência que nunca viveu. Deus muda o caráter, o modo de pensar e de enfrentar as situações, levando-nos a desprezar o natural pelo sobrenatural, o humano pelo divino, o lógico pelo imponderável de Deus. Ou seja, quem se aproxima dele, vê milagre, vê o sobrenatural. Amém, meus irmãos? Então que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe e que possamos, meus amados irmãos, seguir o exemplo do discípulo chamado João. Está sempre próximo a Jesus. A carne, ela é terrível, ela quer nos distanciar dele, mas quanto mais nós lutamos contra a carne e se aproximamos dele, o céu faz isso, irmão, ó, se abre,
E Jeová revela os seus segredos para quem se aproxima dele. Diga amém nesta noite. Que Deus